Olá, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós, como falamos, nós estamos a 35 dias do final desse ano de 2022. Faltam 35 dias a partir de hoje, dia 27. Nós, inspirados na passagem do Mar Vermelho por Moisés e o povo hebreu, na saída do Egito, onde o povo deveria, após ter saído do Egito, com as maravilhas que Deus fez na vida deles, deveriam passar 40 dias atravessando o deserto até chegarem à terra prometida. Mas por causa da desobediência do povo, o povo permaneceu por 400 anos até saírem do deserto. E não é o que nós queremos que aconteça na sua vida. Você deve sair desse deserto, assim como nós cremos que isso que está aqui na Bíblia aconteceu, está lá em Êxodo, a partir do capítulo 14, e no versículo 15, tem a passagem que Moisés, ele reclama com Deus, né? Moisés, ele reclama com Deus: meu Deus, e agora? Nós estamos encurralados. Eles estavam entre o mar e os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus, e Moisés questionou a Deus e ouviu isso de Deus. Ouviu que: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, o povo estava com medo, dizendo: olha, nós saímos do Egito para morrer no deserto, porque Faraó enviou o seu exército atrás do povo, se arrependeu de ter deixado o povo ir e foi atrás. E Moisés falou com Deus, e Deus respondeu a Moisés. E o Moisés falou isso para o povo. Respondeu assim Moisés: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Quer dizer, a miséria, a vida derrotada, a falência, a doença, a vida destruída que você tem tido até agora, nunca mais você vai tornar a ver. Deus, ele vai fazer tudo novo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que isso aqui realmente aconteceu, eu vou dizer o que está lá no versículo 15, na passagem pelo meio do mar. Olha o que aconteceu, né? Diz assim: disse o Senhor, Deus falou diretamente com Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e o divide-o. E divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ora, Moisés tinha fé, mas a fé, como diz lá em Tiago, sem obras é morta. Como diz lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E foi isso que Deus mostrou para Moisés. Moisés, onde está a tua fé? Diga ao povo que marche, vai em frente, porque eu sou contigo, eu vou te dar o livramento, eu vou te dar a saída para essa situação. E Deus deu. Depois que Deus falou para Moisés que usasse o seu cajado, Deus falou para Moisés que ele ia endurecer o coração dos egípcios.
para que que sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, e em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoratou o acampamento dos egípcios, emperrando-lhes as rodas do carro, fez-o andar com dificuldade. Então disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios ficaram aterrorizados. Os seus inimigos físicos, espirituais, psicológicos, mentais, eles vão ter dificuldade de perseguir você a partir do momento que você crê nessa palavra, que você se lançar, que você se entregar de fato, de verdade para Deus. Olha o que vai acontecer com a miséria. Olha o que vai acontecer com a doença, com o fracasso, com a amarração, com a praga, com a maldição. Diz assim: os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Assim vai ser com a sua vida. Nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição vai ficar mais na sua vida depois desses 40 dias de jejum e de oração. Pode acreditar. Pode acreditar. Mas os filhos de Israel caminharam a pés enxutos pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Você vai atravessar por esse problema, você vai atravessar por esse deserto e vai chegar à terra que Deus prometeu, a terra de alegria, a terra de felicidade, a terra que vai glorificar o nome do nosso Deus na sua vida. Você vai chegar a essa terra prometida. Qual é a terra prometida de Deus? Aonde há paz, alegria, felicidade, contentamento, aonde há força, saúde, vigor. Essa é a terra prometida que Deus promete a todos aqueles que realmente creem e fazem por onde, né? Porque, como nós dissemos anteriormente, a fé sem obras é morta, né? E diz assim:
Depois que os filhos de Israel caminharam a pés enxutos no meio do mar, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, todo o povo, e diz assim: viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Tanto é que depois Moisés fez o cântico, né? O cântico do triunfo, para a alegria de todo o povo. O povo se deleitou vendo a poderosa mão de Deus dar o livramento de grande infortúnio, de grande tribulação, de grandes problemas. Assim vai ser conosco. Assim vai ser com todos os que participam e irão participar desse propósito de jejum e de oração. Você não é obrigado a ficar 10 horas, 12 horas de jejum. Às vezes você tem um problema de saúde, mas se você se dedicar 1 horazinha, 3 horas, 2 horas, a ficar em espírito, aonde você estiver, elevar os seus pensamentos para Deus, fazer a sua oração, pedir o seu livramento, Deus ele vai te atender, porque nós somos homens, homens que eu digo o ser humano, tanto homem quanto mulher, nós somos falhos. Você lembra de Elias? Elias era um homem como nós, era um ser humano, sujeito a falhas, a erros, a problemas, mas Elias orou e houve o fogo desceu do céu. Elias orou e houve a chuva. Ora, Elias está morto. Hoje é você. Nós é que tomamos o lugar de Elias. Né? Você lembra que ele expulsou os profetas de Baal? Ele fez uma oração. Se você ler a Bíblia lá no livro de 1 Reis, a oração não durou muito, não. Depois que os profetas de Baal apresentaram lá o seu sacrifício e ficaram até o meio-dia lutando e oferecendo os sacrifícios para os deuses dele, Elias zombava dele. E Elias edificou lá o seu altar, fez a sua oração, e a oração foi muito breve. Se você contar aí, não dá nem 30 segundos. Elias só falou assim, olha, Elias disse assim: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Nós estamos fazendo esse propósito de jejum e de oração segundo a palavra de Deus. Nós cremos que vamos ter o grande livramento, o milagre, não importa o tamanho do seu problema. Deus, ele cura o cego de nascença, o paralítico, ele cura, ele abençoa a vida financeira. Você lembra também, no caso de Elias, a viúva lá, a viúva de Serepta, que não tinha nada? Ou talvez seja o teu caso. Mas Deus mandou o profeta ir lá e multiplicou o azeite daquela viúva. Elna, pode ler lá também, lá na história de Elias. Pode ler lá, que vai dizer sobre isso. A mulher disse que só tinha um bolo, que ia fazer, ia comer, ia morrer ela e o filho. Mas Elias falou assim: não, faz primeiro para mim. Faz primeiro para Deus. É isso que Deus está falando para você. Faz primeiro para Deus, que você vai ver a multiplicação do azeite. O azeite naquela época significava riqueza. O azeite naquela época significava prosperidade. O azeite era a representação
da riqueza, a representação da prosperidade. Na verdade, Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Depois você dá uma olhada e vê se não é isso. A viúva, ela não tinha nada. E ele estava quase morrendo com o filho. Olha, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou comer, vou fazer um bolo para eu e meu filho e vou morrer. Mas o profeta de Deus foi lá e falou, não, faz primeiro para Deus. E você vai ver o livramento. Assim somos nós vamos fazer esse propósito de 40 dias, eu não vou me estender. Hoje a gente está se estendendo porque é extraordinário, mas a oração ela vai ser todo dia bem breve. Depois você coloca aqui no comentário se você quer que a oração que a gente coloque todo dia ou que a gente coloque uma vez por semana, que ficou melhor para você, mas você ora em casa todos os dias, nem que seja 1 minuto, nem que seja 30 segundos, se volta para Deus e faz a sua oração. E é isso que Deus atende. Deus atende aqueles que atendem a voz da fé, a voz de Deus. A fé é o quê? A certeza de tudo, das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se vê. Se você crê que isso aconteceu, se você crê, se nosso Deus é verdadeiro, se ele realmente abriu o mar vermelho para o povo passar pés enxutos, então vai acontecer durante esses dias o milagre que você tanto espera, que você tanto quer. Pode acreditar, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e voltaremos amanhã em horário indefinido. Você pode botar aí nos seus comentários qual é o horário da preferência de vocês que estarão conosco nesse propósito, tá bom? Feche os seus olhos ou então eleve os seus pensamentos a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, o Senhor livrou o teu povo daquela aflição, daquela angústia, daquela tribulação, daquela escravidão do Egito. O Senhor não desamparou a ninguém. Aliás, o Senhor nunca desampara aqueles que creem. Então, não desampare essa pessoa que ouve essa oração. Não desampare a nenhum de nós que vamos, meu Deus, até o fim com esse propósito. Seja uma pessoa, seja 1 milhão, seja 10, seja 100. Nós vamos até o fim, meu Pai. Até o dia 5 de janeiro, nós vamos clamar ao Senhor, assim como o povo que estava na escravidão no Egito, clamor por socorro, assim como aquela viúva, clamor por socorro, assim, meu Deus, como o teu povo que creu foi atendido, assim nós cremos que o Senhor vai atender e vai dar grande livramento, grandes coisas vão acontecer na vida de todos os que creem. Pode ter certeza, nós somos homens falhos, sujeitos a todas as falhas que qualquer ser humano tem, mas nós cremos no poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que multiplicou, meu Deus, o azeite da viúva, do Deus que fez cair chuva na terra nos tempos de Elias, depois de 3 anos de seca. Nós cremos no Deus que fez cair fogo do céu sobre o sacrifício de Elias. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que sacrificou o seu Filho unigênito, que hoje tem um nome que está acima de todos os nomes. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos que Ele ressuscitou e vive para sempre. Por isso, Ele não vai desamparar a nenhum de nós. Creia somente. Nós, meu Deus, te clamamos, te invocamos. Venha atender a todos que oram com fé, a todos que creem na tua palavra, que sejam as vidas transformadas, abençoadas,
Meu Deus, que o doente seja curado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja livramento, que haja bênção sem medida, que haja multiplicação dos pães e dos peixes, que haja multiplicação do azeite, que haja, meu Pai, a transformação de vida, que haja um novo nascimento. Meu Deus, que essa pessoa possa nascer de Ti e ver a Tua glória na vida dela, na vida dele. É isso que nós te pedimos e determinamos que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja. Diga graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. A partir de amanhã, nós vamos entrar 30 segundos, um minuto no máximo, para fazer essa oração. E vai ficar aí gravada aqui no canal. Curta, comente, compartilhe, se envolva com Deus, Ele vai se envolver com você e você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida, assim como aquele povo viu o poder de Deus, a manifestação grandiosa do poder de Deus, quando o mar se abriu e eles puderam passar a pés enxutos e viram a glória do Senhor e viram que o Senhor é poderoso para livrar, para salvar, para libertar, para abençoar, para transformar. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima oração. São 35 dias que faltam. Nós vamos até o dia 5 de janeiro para completar os 40 dias de jejum. Que Deus abençoe. Jejum esse que você pode fazer de 1, de 3, de 12, de 24, depende da sua situação. Mas todos esses dias, procure tirar um momento para Deus, uma hora. Mesmo que você esteja trabalhando, eleve seus pensamentos para Deus. Pense em Deus durante esse período. Abra mão de comer ou beber, se você não tiver nenhum problema de saúde. Mas vamos fazer isso, nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida, tá bom? Deus abençoe. Até uma próxima vez.